gente vai trabalhar em cima de alguns textos aqui. E essa série de mensagens, para quem está acompanhando, como sempre, né? Essas quartas-feiras estão sendo extremamente produtivas há muito tempo. Elas sempre estão trazendo um estudo sequencial, que a gente pode, vendo a lógica, o desenvolver, o desenrolar da revelação de uma maneira mais plena, né? De uma maneira mais concisa e de uma maneira mais fácil de ser absorvida. Então, vamos lá, sem muitas delongas aqui. Eu queria... Tem alguém aqui que é visitante? Ou todo mundo aqui é da casa? Tem algum visitante? Só um visitante. Eu sempre gosto de falar isso. Vou deixar aqui, depois o pastor Marcelo faz as honras da casa, né? Mas eu digo porque eu gosto sempre de falar isso para não ser repetitivo, porque se fosse só da casa eu não falaria. Mas eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. E todas as vezes que eu estou aqui em cima para falar a palavra de Deus, eu me sinto assim extremamente honrado. Porque essa missão que a gente tem de falar, de levar o evangelho, de pregar as boas novas, é uma missão tão nobre, mas tão nobre, que até os anjos pediram para que fosse encargo deles e Deus não permitiu. Ele entregou isso a nós, seres humanos. Então é de uma grandiosidade, é de uma honra muito grande para mim. Queria agradecer ao pastor Marcelo, ao pastor Neves, a toda a liderança, a todo o corpo de obreiros, ao nosso irmão Éder, porque sem isso aqui também não aconteceria. E a confiança que vocês sempre têm aqui no nosso trabalho. E eu queria, deixa eu ver se já está passando aqui. Já está ligado aí, meu irmão? Tá. Ficando verdinho, né? Então, o que caiu para mim foi o tema: você foi planejado para agradar Deus. Você foi planejado para agradar Deus. Isso aqui é uma série, para quem não sabe, baseado no livro do Rick Warren, que é um livro muito bom, né? Um livro, entre os que eu já li, eu não li ele todo, mas as partes que eu li, um livro fantástico, fantástico. Até porque é um livro de meditação também, né? Não é aquele livro que você pega, necessariamente você tem que começar e terminar. É um livro de meditação. Então, um livro fantástico. Você foi planejado para agradar Deus. Eu queria que o irmão colocasse na tela para a gente essa primeira passagem. Eu vou trabalhar em cima de 4 passagens aqui. Essa primeira, Mateus 3, verso 16 e verso 17. Mateus 3, verso 16 e 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Comprazo, para quem não sabe, é esse meu filho amado, no qual eu tenho prazer, no qual eu tenho alegria, né? E que tem tudo a ver com esse nosso tema, que a gente foi planejado para agradar a Deus. E como é que a gente agrada a Deus? Tem muita gente que acha que agrada a Deus só vindo para a igreja. Será que é isso? Eu já escutei cada coisa que não dá para falar nem de púlpito, isso aqui, mas eu já escutei barbaridades da pessoa achar que agradava a Deus porque ela mantinha um certo padrão. Eu falei, será, meu irmão? Porque eu faço 2 comparativos aqui. Isso me deixa em alerta em relação às minhas próprias obras, às minhas próprias atitudes. Eu faço um comparativo de Adão com Davi. Adão não foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi. Só que eu olho para a história de Adão e olho para a história de Davi, eu vejo, quando eu leio o que Davi fez, eu fico assustado. Aquilo principalmente quando ele comete o adultério, não só o adultério, quando ele manda matar Urias. Quando ele faz todo um esquema para que Urias morresse, Deus fala que aquele homem é um homem segundo o coração dele. Aquilo dá um nó na minha cabeça. Aí eu volto para Adão, né, que ele só comeu um fruto, né, uma desobediência comparativamente falando pequena, né, mas Deus não fala isso em relação a Adão. Mas qual a diferença de Adão para Davi? Adão buscou justificativa. Ele não reconheceu o próprio erro e não reconheceu quem era Deus. Davi não. Ele errava, mas toda vez ele reconhecia o erro e reconhecia quem era Deus na vida dele. Então, quando eu vejo pessoas que têm uma postura, até a gente olhando assim de fora, né, a gente pode falar, aquele irmão ali é santo. Mas será que Deus realmente está olhando para a gente dessa maneira?
Porque muita gente que eu vejo que está pecando e reconhece o erro, que quer mudar, e um outro aqui com aquela religiosidade. Então, será realmente como a gente faz para agradar a Deus? Porque aqui em Mateus 3, quem é que está sendo batizado? Jesus. Né? Vocês sabem, é uma passagem muito conhecida, a pomba desce ali, né, em formato de pomba e abre os céus, e tem aquela voz de Deus, que fala, esse é meu filho amado no qual me comprazo. Será porque Deus manifestou isso? Né? Jesus, como a gente sabe, ele é o segundo Adão, ele veio para cumprir aquilo que Adão não deu conta de fazer, e até o momento ali, Jesus vivia uma vida santa e perfeita, dentro dos padrões humanos e divinos também, e a partir daquele momento ele ia começar o seu ministério, né? Então ele estava sendo ali batizado para realmente iniciar o seu ministério, e Deus reconhece e se agrada daquilo de uma maneira plena, tão plena que ele se fez audível a todos que estavam ali, falando que ele amava e se agradava daquele filho dele de uma maneira diferenciada. E a gente? Será que Deus está agradado do que a gente está fazendo? Será que Deus está... Realmente, se os céus fossem abrir aqui, ele poderia falar isso para a gente? Este é meu filho amado no qual me comprazo? Será? Que ele poderia falar isso para mim, para o pastor Hugo, para a irmã ali, para o irmão Éder? Não sei. Antes disso, deixa eu voltar aqui, senão eu já vou dar um spoilerzinho, vocês já ficam lendo antes de eu comentar. Uma coisa que eu acho interessante em relação ao batismo, existe uma cerimônia no universo judaico que corresponde ao nosso batismo, né? Para o menino, ele é chamado de bar mitzvah, né? Ele faz ali com uns 13 anos de idade, ele, durante um ano antes de fazer essa passagem, né? Ele fica estudando hebraico, ele fica estudando a Torá, ele tem um preparo todo ali, e com uns 13 anos de idade, que é mais ou menos a idade que a gente faz o batismo, né? Ele faz uma leitura bíblica para a comunidade dele, e ele é inserido na comunidade espiritual. Então, a partir daquele momento, ele tem responsabilidades espirituais e sociais diferenciadas. Uma coisa que eu acho bem interessante nesse ritual que eles têm, né, tem alguns que tem festa, que tem bolo, que tem lá as comidas típicas deles lá, mas esse jovem de 13 anos que está passando por esse procedimento, ele geralmente faz alguma apresentação de algum talento que ele tenha. Ou um talento musical, ou ele joga basquete, ou ele toca piano, ele toca algum instrumento, ele faz alguma coisa. Quando ele termina de fazer isso, o pai da criança que está assistindo, ele vira para o filho dele e fala, esse é meu filho amado no qual me comprazo. Eu acho isso muito interessante, né? Do filho também reconhecer que o pai está agradado com aquilo que ele está fazendo. No nosso universo, o universo humano, né, a gente é cheio de falhas, cheio de perspectivas erradas, mas mesmo assim, quando a gente escuta assim, nossa, esse menino se tornou a tua cara, ele é o teu jeito, não dá um orgulho para o pai? Quando alguém fala que o teu filho é o teu jeito, que se tornou exatamente aquilo que você era, dá um orgulho. Mesmo que dentro disso tem algumas características que não sejam tão interessantes, né? A gente, quando a gente planeja alguma coisa para o nosso filho, que a gente vê esse filho seguindo aquele caminho, de repente você é um médico e seu filho também segue aquela carreira, dá um prazer diferenciado naquilo, né? Mas o nosso planejamento, a nossa proposta para os nossos filhos, ela vem carregada de pecaminosidade, ela vem carregada muitas vezes de coisas que a gente não conseguiu realizar na nossa juventude, que a gente quer canalizar para um filho, né? Ela vem canalizada, ela vem cheio de coisas que, de repente, não é aquilo que realmente seria o chamado, aquilo que o filho realmente quer fazer. Só que, no planejamento de Deus é diferente, completamente diferente. Porque tudo aquilo que Deus planeja para você é o certo, né? De repente, o meu pai humano, ele pode ter planejado uma coisa para mim, que nem meu pai queria que eu fizesse direito, né? O direito é o melhor curso, não sei o quê, ele passou a vida inteira falando isso. Só que eu não queria, eu só gostava de direito penal, e mesmo assim, quando eu chegava em algumas coisas, direito administrativo, eu falava, não é isso aqui, não é isso aqui. E eu sabia que era uma outra coisa. Se eu tivesse feito, ia ter feito pelo gosto do meu pai, talvez pudesse ser hoje um advogado frustrado, né? Mas, graças a Deus, eu fiquei postergando isso aí, e Deus mostrou para que eu tinha vindo para esse mundo, o que era para eu estudar. E a primeira vez que eu fui para um curso de teologia, no primeiro dia, parece que explodiu uma coisa dentro do meu coração, que eu falei, era isso que eu procurava, e eu não sabia. Então, cada um foi planejado para alguma coisa. Mas vamos fazer uma definição breve do que é planejamento. Planejamento é a organização de um plano ou roteiro, objetivando chegar a um resultado. Logo, planejar é traçar formas de alcançar um propósito. Planejar é traçar formas de alcançar um propósito. Então, quando Deus, a gente está falando, obviamente, tudo voltado para Deus.
A gente foi planejado para agradar Deus. Então, se Deus planejou alguma coisa em nós, é para atingir um propósito também, que é um propósito dele. Então, a gente tem que se basear no que ele diz, no propósito dele, não no nosso. Porque muitos de nós, e são muitos mesmo, não só da Assembleia de Deus, tá, que eu estou falando. Eu estou falando da igreja como um todo, da cristandade como um todo, ou de quem professa essa fé em Cristo. As pessoas acham que Deus é apenas aquele ser espiritual poderoso, e que a gente vive aqui de qualquer maneira, nós traçamos o nosso plano, a gente determina o nosso propósito, a gente determina o que a gente vai fazer, e a gente só vai até Ele para Ele facilitar isso para a gente nos abençoar. E isso não é bíblico, tá certo? Isso não é bíblico, mas muitos de nós fazemos assim, muitos. Primeira coisa, a gente tem que saber o que Deus tem para a gente, qual é o propósito de Deus para a gente, qual é o planejamento que Ele fez para a nossa vida. Isso faz uma diferença gigantesca, e a gente vai ver aqui algumas passagens que eu separei para a gente trabalhar em cima disso aqui. Tá? Então, tudo que é planejado é com o fim de alcançar um propósito. Então, Deus sempre trabalha com propósito e sempre com planejamento. Se você olhar a Terra, se você olhar o cosmos, se você olhar o microcosmo ou o macrocosmo, você vai ver uma organização em cada mínimo detalhe. Tudo planejado para alcançar um objetivo. Tudo tem um propósito no universo de Deus. Isso, para mim, é fantástico. E a gente não seria diferente, né? Gênesis 1, 26 e 28. Daqui a pouco, quando eu terminar de ler aqui, o irmão coloquei para a gente, por favor. Você foi planejado para manifestar a imagem de Deus e multiplicá-la sobre a terra, subjugando-a e dominando toda obra criada. Ó, a primeira dica já que Deus deu aí para a gente. Para que eu existo? Por que Deus me fez? Qual era o contexto? O que Ele quer de mim? Qual a missão que Deus passou para o homem logo após Ele ter criado o homem? Isso a gente vai ver em Gênesis 1, 26 e 28. Coloca para a gente aí, meu irmão. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo tipo de réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem, homem e mulher os criou. 26, 27, agora 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre, deixa eu ler aqui, que ali está ruim, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move, e sobre toda a terra. Aqui é a primeira coisa que eu queria conversar com os irmãos para a gente refletir a respeito disso. Nós fomos feitos baseados na imagem do próprio Deus. Quando a gente vem na sequência ali, tudo que Deus fez, isso a gente chama em teologia ex nihilo, criado do nada, Ele criava do nada. Então Ele falava, haja isso, havia, aconteça isso, acontecia. Só que quando Ele foi criar o homem, Ele pegou um modelo, Ele pegou uma matriz, e essa matriz foi Ele mesmo, a própria Trindade. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber, nós fomos criados baseados na própria imagem de Deus, no próprio relacionamento trinitário, porque Ele estava conversando com Ele mesmo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí depois Ele vem, que domine sobre as coisas, domine sobre os peixes, domine sobre isso, subjugue a terra. Outra coisa que eu queria que os irmãos refletissem. Nós fomos feitos para dominar sobre tudo, não sobre todos, ok? Há uma diferença muito grande. Nós fomos feitos para subjugar a terra e dominar sobre todas as coisas criadas. Quando o homem domina sobre o outro homem, ele está fora do propósito. Você foi feito para servir o outro. Agora, as coisas criadas, você foi feito para dominar. E isso é muito importante. Como é que você começa a agradar a Deus? Percebendo que você foi feito à imagem dEle, e Ele é dominador sobre essas coisas, sobre todo o mundo criado, e como Ele te fez imagem e semelhança dEle, te colocou sobre a terra, Ele também te deu essa incumbência de subjugar a terra e dominar sobre as coisas e dominar sobre os animais, exceto sobre o próximo. Sobre o próximo você foi colocado para servir o próximo. Sobre todas as coisas, inclusive sobre os sentimentos. Quando, por exemplo, você tem um sentimento que te domina, e esse sentimento pode vir mascarado com um nome bom. Por exemplo, amor. A gente tem uma dificuldade de definir o que é amor, mas um sentimento de bem-querer por alguém. Que seja por um filho, que seja por um parente, que seja esposa, esposo, não sei. Quando aquilo te faz
sair do trilho, sair da lei, quando aquilo te faz pisar fora da faixa, vamos dizer assim, aquele sentimento te dominou. Nesse instante você saiu do propósito de Deus, do projeto de Deus. E nesse instante eu posso te garantir que você está desagradando a Deus, porque você saiu do propósito dele. Você não foi planejado para ser dominado por sentimentos. Você não foi planejado para ser dominado por vontades. Você não foi planejado para ser dominado por hostes espirituais, por demônios. Você não foi planejado para ser dominado pelo pecado. Você foi criado para dominar sobre todas as coisas, porque você é a imagem de Deus, sobre todas as coisas. Então, o primeiro ponto, quer agradar a Deus? Domine sobre as coisas, domine sobre todas as coisas, principalmente as coisas que estão instaladas internamente em você e que te conduzem e que te fazem modificar a tua forma de pensar e de agir. Domine sobre essas coisas. E, obviamente, o padrão de domínio é a Bíblia. Por que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Bíblia. Ponto 2. Você foi planejado para executar o chamado que Deus determinou em sua vida. Isso aqui é outra coisa muito importante. Você foi planejado para executar o chamado que Deus determinou em sua vida. Outra coisa que a gente perde a noção é a noção de reino. A gente acha, mais uma vez, que Deus é um Deus que está lá longe, que a gente vive do jeito que a gente quer. Chave do carro? Está lá. Está lá dentro do carro. Eu deixei aberto, está lá dentro do carro. Acho que está debaixo do tapete, se eu não me engano, tá? É só procurar lá. Aí eu coloquei Jonas 1, verso 1 a 4, mas eu acho que eu não vou ler tudo não, até porque a gente sabe o que aconteceu. Deus manda Jonas ir para Nínive, só que ele fala o quê? Não vou. Eu vou para Tarsis. Num contexto bem rápido aqui, tem gente que fala que Jonas é o profeta medroso. Aquilo ali não tem nada a ver com medo. Jonas era um religioso, um judeuzão religioso, só que os judeus eles tinham sido dominados pelos assírios. E os assírios, eles eram implacáveis, eles eram muito ruins com o povo que eles dominavam. Então, havia uma mágoa dentro do povo judeu, no coração do povo judeu, em relação ao povo de Nínive. Aí chega Deus e manda Jonas ir pregar para eles, e Jonas sabia que se pregasse, muitos iam aceitar a mensagem e iam ser salvos. Então, para ele, aquilo era terrível, né? Então, Jonas é o profeta teimoso. Ele quis fazer da vida dele o que ele achava que era certo, não o que Deus disse para ele fazer. E isso fica um alerta para a gente. Tem um videozinho aqui de 4 minutos que eu vou passar para a gente aqui. Não sei nem se vai dar tempo de chegar no ponto 5. Porque muitos de nós não queremos saber o que Deus quer que a gente faça. A gente quer ir lá e se determinar e fazer o que a gente acha que é certo. E isso, eu estava falando aqui anteriormente, falei até na segunda-feira, principalmente para os jovens. Às vezes os jovens estão aí, vou prestar vestibular para medicina, vou fazer para psicologia, vou fazer para isso, vou fazer... Que benção, meu irmão, que benção. Mas tu já perguntou para Deus se realmente é isso que Deus tem para você? Porque se não for, você pode até passar, você pode até se formar, até montar um escritório, mas uma coisa que eu vou te falar, dentro do seu coração nunca vai haver uma paz completa, aquela paz que excede todo entendimento, porque você vai estar fora do propósito de Deus. O caso de Jonas é um caso mais específico, tem coisas específicas, mas se você estiver vivendo, tiver escolhido um caminho do seu coração e não um caminho que Deus determinou para você, muito provavelmente você não vai encontrar essa paz que a gente sempre vive buscando, essa paz que diz em Filipenses que excede todo entendimento. Meu irmão, tem como soltar o videozinho para a gente aí? 4 minutinhos, rapidinho. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son.
Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Alguém se arrepiou aí? Eu toda vez que escuto que eu vejo esse vídeo, dá um negócio assim. Para quem não entende isso aí, esse contexto ali de julgamento que é o tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo só vai passar salvos, tá certo? O que vai ser julgado ali são as obras para receber os galardões. Então o que está sendo julgado ali é o seguinte: o teu galardão, você não vai receber baseado no que você fez. É baseado no que você fez no projeto de Deus. Porque imagina só a bagunça. Imagina que o pastor Marcelo que aqui fosse um pequeno reino, né? E nós vivemos num grande reino que é o reino de Deus. Tem um que tem que ficar na portaria aqui, outro ali, outro no estacionamento, um na tesouraria, o outro com as crianças, o outro para pregar, o outro para dirigir, o outro na segurança, o outro para filmar, o outro ali na mesa, cada um num posto. Já pensou se todo mundo aqui se decidisse, não, eu vou ser pregador, hoje eu vou ser pregador, e todo mundo viesse aqui para pregar? Isso aqui ia funcionar? Nunca. Agora imagine em larga escala, no universo, se cada um de nós nos decidirmos a fazer aquilo que a gente quer. Será que vai dar certo? E eu digo, o mundo está do jeito que está, responsabilidade muito de nós que entendemos essa perspectiva cristã e não vivemos o chamado de Deus. Muitos de nós estamos fora do chamado de Deus. Temos aí carreiras super né, de status, né, na alta sociedade, ganham muito dinheiro, mas estão fora do propósito. Você viu essa irmã que só criou os 3 filhos? Ela foi chamada para aquilo.
Tem irmão, de repente, que foi chamado para ser padeiro, tem irmão que foi chamado para ser gari, tem irmão que foi chamado para ser juiz, tem irmão que foi chamado, não sei. Cada um foi colocado em algum posto desse reino de Deus, desse grande reino de Deus. E se você se ausentar desse posto, abandono de posto no meio militar é prisão, você fica preso, né? É o militar ali. Se abandonou o posto, fica preso. Será que você está no teu posto ou abandonou ele? Então, como fazer para agradar a Deus? Primeiro, saber que a gente foi criado à imagem dele, fomos criados para dominar sobre todas as coisas, fomos criados para servir ao próximo, fomos criados para estar dentro de um propósito, de um chamado do próprio Deus para o reino dele, e não para o nosso reino. Tá certo? Deixa eu ver, é até que hora aqui? 9h10? Então vou correr um pouquinho que dá aqui. João 4, 23, ponto 3, né? João 4, 23 a 24. Você foi planejado para adorar a Deus. Muita gente acha que a adoração é só questão de música, né? Não, isso aqui é louvor. O louvor também é uma forma de adoração. Mas a adoração é absolutamente tudo o que você faz. É adoração. Tudo. Né? Um esporte que você pratica é adoração. Uma casa que você limpa, você pode estar adorando a Deus. Uma brincadeira com teu filho, um passeio no parque, dirigindo um carro, fazendo qualquer coisa. Até dormindo, a forma como você dorme, você pode estar adorando a Deus ali. Então a adoração é uma coisa ampla, é a tua vida por completo dedicada a Deus, dedicada a reconhecê-lo quem Ele é e quem você é diante dEle. E é uma coisa que a gente tem dificuldade, João 4, 23 e 24, coloca aí para a gente, meu irmão, por favor. Se der tempo eu vou comentar uma coisa que eu esqueci aqui, eu estava sentado ali, estava lembrando, sobre o item 1, né, que está afetando muito a modernidade aqui. Deixa eu ler para cá. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração não é só o fato externo, não é só uma coisa material, visível, a adoração é uma coisa de coração, de alma e de espírito. Mesmo que você não esteja fazendo, mas você tem que estar ligado a Deus, adorando a Ele. Tudo que você for fazer, pensar, planejar no supermercado, por que eu compro isso? Por que eu não compro? O que eu pretendo fazer? Tudo tem que estar dedicado e voltado para adorar a Deus. Porque o tempo que a gente passa na igreja é a menor parte do tempo que a gente vive. Né? Se a gente acha que só adora a Deus quando canta aqui ou quando prega, a gente está completamente enganado. Toda a nossa vida, tudo serve para adorar a Deus. E está praticamente ligado nesse outro versículo, 1 Coríntios 10, 31, que é o ponto 4. Você foi planejado para glorificar a Deus. Né, tem muita gente que confunde, e por vezes realmente é confuso, adoração e glorificação. Né, qual a diferença? A adoração é praticamente um reconhecimento da patente de quem você está se curvando, né, de quem é Ele, do que Ele fez, mesmo que nada tenha acontecido ou que não esteja acontecendo, independente do que você esteja sentindo. Volto de novo aqui para o meio militar, porque essa ideia de organização militar é uma ideia divina, viu? Isso veio da organização celestial, essa ideia do universo militar aqui, para os militares que tem aqui, fica mais fácil. Eu posso estar de mau humor, se o meu superior passar, eu tenho que prestar continência e dar bom dia. O problema é meu, se eu estou de mau humor, se eu estou com alguma coisa contra ele, é continência, é reconhecer quem ele é, a patente dele. Isso é adoração, reconhecer quem Deus é, independente, que se você está mal, se está chateado, se você está com raiva, está na igreja, está fora dela. A glorificação é você reconhecer que aquilo que aconteceu de bom pertence a Ele, aí você vai dar a glória a Ele. É uma diferença circunstancial, mas tem um detalhezinho. Colocando para a gente o item 5. Você foi planejado para se tornar a imagem de Cristo. Você foi planejado para se tornar a imagem de Cristo. Adão e Eva, eles viviam no universo perfeito, tudo perfeito, seguindo de uma maneira plena e perfeita toda a vontade de Deus. Eles conheciam bem. Quando eles decidiram conhecer a própria vontade, eles conheceram mal. A partir dali, eles começaram a desagradar a Deus. O que Cristo veio fazer? Exatamente mostrar, fazer o caminho contrário, nos levar, é como se estivesse nos levando ao caminho contrário antes do pecado. Então nós temos que nos tornar a imagem de Cristo, porque Ele é o homem perfeito que Deus esperava que Adão fosse. Entendem? Romanos 8, verso 29. Romanos 8, verso 29.
porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós já fomos feitos lá na eternidade para sermos a imagem de Cristo. Para sermos a imagem perfeita. E quem é Cristo? A imagem perfeita de Deus. A imagem perfeita do Deus Pai. Então, no resumo, nós temos que nos tornar a imagem perfeita de Deus. Se nós somos a imagem perfeita de Cristo, nós seremos a imagem perfeita de Deus. E só assim Ele vai poder olhar para a gente e falar também que Ele se compraz, né, que nós somos um filho no qual Ele tem alegria, no qual Ele se compraz, no qual Ele tem satisfação nesse filho. Voltar lá no item 1, para comentar uma coisa que eu deixei para o final. No item 1 eu falei, você foi planejado para manifestar a imagem de Deus e multiplicá-la sobre a terra. Outra coisa, depois que Deus faz um homem baseado em si mesmo, Ele começa a dar ordens para o homem, a dar funções e determinar algumas coisas. Uma das coisas, uma das ordenanças que Deus passou foi para que o homem se multiplicasse, fosse fecundo e enchesse a terra. Tem gente que não entende exatamente por que Deus deu essa missão para a gente. Se a gente carrega a imagem de Deus, no momento em que a gente frutifica, que a gente tem filhos e que a gente vai disseminando essa imagem sobre a terra, o que a gente está fazendo? A gente está colocando sobre a terra, a gente está enchendo a terra da imagem do próprio Deus. Então Deus te deu a missão para que você manifestasse no mundo físico a imagem dele. Então isso é uma ordenança. Tem pessoas que hoje em dia falam que não querem ter filho, né? Aí adota um cachorro e chama o cachorro de filho, né? Fala pai de pet, mãe de pet. Eu vou falar uma coisa para vocês. É claro que diante da situação você pode se organizar, ó, é melhor a gente terminar a faculdade agora e tal, não sei o quê, mas se no teu coração tem, não quero ter filho não porque é muito trabalhoso, eu não quero ter filho não por causa disso, eu não quero ter filho por causa daquilo, você está fora do propósito de Deus. Você recebeu uma ordenança de manifestar a imagem de Deus sobre a terra e de criar e embutir naquele ser a palavra de Deus. Só assim esse ser vai poder se transformar a imagem de Deus. Então, no momento que você fala, não quero ter filho, pelo motivo egoístico, você está fora do planejamento de Deus, fora do propósito de Deus. Então, só para fechar aqui, já estou encerrando, mais um minutinho. Então, como fazer para agradar a Deus? Fomos planejados, a gente viu o que é planejamento, né? É uma atitude que Deus toma, um roteiro que Ele segue para alcançar um propósito, e o propósito que Ele tem é de ser glorificado através da nossa vida. Então, como é que a gente consegue isso? Sabendo, dentro desses 5 pontos que eu falei, sabendo que nós somos a imagem dEle, sabendo que temos que dominar sobre tudo, sabemos que devemos servir ao próximo, sabendo que devemos adorá-lo, sabendo que tudo devemos dar glória a Ele, sabendo também que devemos multiplicar a imagem dEle sobre a terra. Sabendo também que o chamado não é nosso, é dEle. Coloquei algumas passagens, deu para os irmãos entenderem aí. Então é isso, meus irmãos, nós fomos feitos para agradar a Deus. E como agradar a Deus? Fazendo aquilo que Ele determinou que a gente fizesse. É bem simples. É dificultoso que o nosso coração quer sempre fazer, nos inclinar para o outro lado, nos inclinar a fazer a vontade do nosso coração, assim como Adão e Eva, após o pecado, eles fizeram. Como fazer para agradar a Deus? Agir que nem Cristo e não agir que nem Adão e Eva. Se tornar a imagem de Deus, entrando dentro do propósito dele. Amém, meus irmãos? Então agradeço a oportunidade aos irmãos, passar para o Éder. Amém. Parabéns aí, irmão Hudson, pela explicação, pela